TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta terça-feira. Petrópolis pode se tornar o principal polo de inteligência da informação do Brasil. Isso por conta do supercomputador Santos Dumont. O governador Cláudio Castro nomeou Vinícius Fará, ex-prefeito de Três Rios, como novo presidente do Detran RJ. Ele que já, inclusive, foi responsável pelo cargo. No Correio Político, a Guarda Civil pode gerar peso político para 2026. E você vai saber o porquê disso. E o Balcão de Empregos de Petrópolis oferece mais 111 vagas para esta semana. E Teresópolis divulgou o resultado do chamamento público para a comercialização de produtos na Praça Olímpica Luiz de Camões no período do Carnaval. O diálogo com o objetivo de apontar medidas para ampliar a sustentabilidade. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo aqui na TV Correio da Manhã. Desde já, o meu agradecimento a você que sempre nos acompanha nas nossas 5 cidades da região de cobertura. E claro, por meio das nossas plataformas digitais. Nosso canal do YouTube, basta você pesquisar por TV Correio da Manhã, assim como na nossa página do Facebook, em que você também consegue encontrar a nossa programação por meio da pesquisa TV Correio da Manhã. No nosso site, tvc16.com, você também vai ter acesso a todas as informações referentes à nossa região de cobertura e à nossa programação ao vivo. Para você continuar bem informado sobre tudo o que acontece, mas não quer deixar de navegar nas redes sociais, não deixe então de seguir os nossos perfis no Instagram, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Para participar aqui no Correio Petropolitano Debate é muito simples. Você pode enviar sugestões de reportagens, fotos, vídeos, denúncias para a nossa equipe por meio do nosso e-mail e do nosso WhatsApp. O WhatsApp está na tela para você, DDD 24 99323 1675. O e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com. Não deixe de mandar e participar aqui junto com a gente, claro. Por meio das nossas plataformas, você também pode comentar e interagir durante a programação aqui da TV Correio da Manhã. Vamos juntos com muita informação e a gente começa a edição de hoje falando sobre Petrópolis, que pode se tornar o principal polo de desenvolvimento de inteligência artificial, ou seja, IA, aqui no Brasil. Isso porque é aqui na cidade que está localizado o supercomputador Santos Dumont, sediado no Laboratório Nacional de Computação Científica, o LNCC. E segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, o equipamento tem total capacidade, já que está entre os 100 computadores mais potentes do mundo e é o mais rápido da América Latina. Em 2024, o supercomputador foi atualizado, a gente trouxe essa informação para você. E com isso, a capacidade de processamento passou a ser de 20 petaflops, o que fez com que a máquina entrasse no ranking mundial dedicado à pesquisa científica. Com a nova modalidade, o computador será capaz de realizar 20 milhões de bilhões de operações matemáticas por segundo, oferecendo um poder de processamento sem precedentes. Conforme o próprio Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a ampliação foi viabilizada por meio de um projeto de cooperação com a Petrobras, que financiou o projeto com cerca de 100 milhões de reais. O upgrade é a primeira etapa do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA, que visa transformar o país em referência mundial em inovação e eficiência no uso da inteligência artificial, especialmente no setor público. Esse programa promove ações em conjunto com o LNCC, que vai funcionar como catalisador e um dos principais órgãos a criar soluções inovadoras em inteligência artificial. Na última sexta-feira, inclusive, a ministra da pasta, Luciana Santos,
visitou o Laboratório Nacional de Computação Científica e realizou uma visita técnica pelo supercomputador, com orientação do diretor da sede, Fábio Oliveira Borges, e na ocasião a ministra destacou a importância de se investir em tecnologia, colocando o país na corrida tecnológica. Muito bacana a gente ter uma ação como essa e a gente obviamente espera que esse título, digamos assim, possa colaborar, corroborar para que Petrópolis cresça também nesse setor. A gente tem o Serratec também em Petrópolis, enfim, outro polo aí de tecnologia, mas que não só esses dois pontos sejam aí o motivo pelo qual a cidade vai fomentar, crescer por meio do poder público. A gente espera também que ações, medidas, capacitação sejam disponibilizadas para que os petropolitanos possam se preparar, ampliar os seus conhecimentos e, consequentemente, conseguir uma vaga no setor e fomentar ainda mais ele aqui na cidade. Bom, já que a gente citou essas questões relacionadas até oportunidade, enfim, o Balcão Online de Petrópolis divulga mais 111 oportunidades de emprego para esta semana. Os candidatos podem realizar o cadastro de seus currículos no site da Prefeitura em petrópolis.rj.gov.br. São mais de 20 oportunidades de primeiro emprego que não exigem experiência, em vagas para alimentador de linha de produção, assistente de vendas, embalador à mão, frentista, marceneiro, maceiro, operador de câmaras frias, operador de estacionamento, operador de loja, promotor de vendas e operador de telemarketing ativo. O balcão desta semana também conta com 6 vagas destinadas a pessoas com deficiência, assistente de reparos, auxiliar de RH e limpador. Os cadastros devem ser feitos até sexta-feira. Não deixe então você de se cadastrar, colocar ali o seu currículo, dados atualizados, são extremamente importantes para que a empresa entre em contato caso tenha interesse no seu perfil. Isso é importante lembrar. A vaga cadastrada, as empresas vão buscar ali um perfil conforme a vaga que está sendo disponibilizada. Então, verifique lá as oportunidades dessa semana, lembrando que elas são atualizadas semanalmente, então se porventura não existe uma vaga para essa semana no seu perfil, não desanime, deixe tudo atualizado, e-mail, telefone principalmente, que são aí os meios para a empresa entrar em contato com você, para não perder a oportunidade. Lembrando que elas têm a responsabilidade integral pelo recrutamento e também pelas contratações. Além disso, as vagas são para ensino médio, ensino superior, há vagas, por exemplo, também, a depender da semana, para estagiários, para jovem aprendiz. Então, há vagas para diversas ocasiões, para diversos níveis de escolaridade. Não deixe de se cadastrar. Vamos ao nosso quadro Correio Político de hoje. Gente, após a saída de Júlia Beatriz das secretarias de Mobilidade Reduzida e Doenças Raras e também da Secretaria de Direitos e Políticas para as Mulheres, a expectativa para um novo nome ainda é grande. Nessa terça-feira, 25, completa uma semana que as pastas estão sem um nome responsável. E, pelo menos até o momento, ainda não há um sucessor de Júlia Beatriz. A gente lembra para você que o pedido da parlamentar para sair do Executivo foi realizado após críticas de vereadores, ou seja, do Legislativo. A vereadora chegou a justificar que optou retornar ao Legislativo para se defender e que ali, ou seja, no Legislativo, era o seu lugar. Em meio às incertezas referentes a quem vai assumir as pastas, a pergunta que fica é: o nome escolhido por Igor Rames será uma indicação técnica ou política? A gente, claro, vai ter que continuar acompanhando para saber definitivamente o que vai ser feito e quem será o novo ou a nova secretária das pastas. Ainda no Correio Político, a gente traz outros temas para você hoje. O deputado federal mais votado pelo Partido Progressistas em Petrópolis, Marcelo Queiroz, realizou uma conversa com o secretário estadual de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, sobre as emendas que estará destinando para fomentar o turismo petropolitano. O secretário de Meio Ambiente, Bernardo Rossi, agradeceu o parlamentar que tem um carinho especial pela cidade imperial, ou seja, o que pode ampliar ainda aí também
aqui em Petrópolis o turismo. A gente continua falando sobre essas questões referentes ao Correio Político aqui no nosso quadro, porque a gente teve uma decisão na semana passada do Supremo Tribunal Federal que considerou constitucional os municípios criarem leis para determinar que a Guarda Civil tenha ali força de segurança, medidas de segurança, ou seja, que possa realizar prisões, entre outras ocasiões que seriam, por exemplo, de responsabilidade da Polícia Militar ou da Polícia Civil. E essa questão, gente, vai ser algo que vai impactar e muito as eleições de 2026 e, obviamente, de 28 e em diante. Isso porque fica muito claro quando a gente pega que a Guarda Civil ela é um órgão do município, ou seja, a prefeitura é a responsável. Em Petrópolis, por exemplo, a gente tem aí a Guarda Civil e tem o seu secretário de Segurança Pública, que é o Marcelo Chitão, por exemplo. O que acontece a partir de agora? A nossa equipe, inclusive, está questionando a prefeitura. Será que vamos ter leis, medidas que vão dar essa autonomia para a Guarda Civil em Petrópolis? E a questão que fica é justamente essa. Esse é o questionamento. Por quê? A partir do momento que você tem a Guarda Civil podendo atuar mediante as leis, obviamente, que devem ser criadas, o tema segurança pública, que é claramente muito discutido durante as eleições, será um tema ainda mais importante, principalmente quando a gente fala sobre 2026, 2028, mais especificamente, porque em 2026 a gente vai ter eleição para presidente, para governador, senador e deputados estadual e federal. Então, quando a gente pega essa questão da Guarda Civil, a gente sabe que existe ali, os ideais políticos, partidos de oposição, partidos que apoiam, fazem a coligação, mas a questão é o relacionamento, por exemplo, do governador com o prefeito para a questão da segurança pública, independentemente de partido, terá que ser discutida. E, obviamente, que para 2028, ainda mais. Isso porque eu vou até retratar aqui para você o seguinte, vou trazer aqui para você, em 2024, acompanhando as eleições, o prefeito do Rio de Janeiro, da capital fluminense, Eduardo Paes, por exemplo, foi questionado em uma das entrevistas referentes à segurança pública. E ele abordou o seguinte, na fala dele foi o seguinte explicado. Segurança pública é responsabilidade do Estado. Polícia Militar, Polícia Civil são serviços estaduais. Ou seja, basicamente, empurrou ali a responsabilidade para o Estado do Rio, para o governador. Mas agora, com a questão da Guarda Civil, os prefeitos terão que pensar em medidas para ampliar a segurança, visando não só as forças do Estado, mas também do município, o que pode mexer muito aí com também o cenário político, com as propostas a serem apresentadas pelos prefeitos em 2028. E, claro, desse relacionamento com os governadores, também visando a segurança pública. Tema que você acompanha aqui no Correio Petropolitano Debate por meio do nosso quadro Correio Político, que termina por aqui. Mudando de assunto, gente, os prestadores de serviços cadastrados no município de Petrópolis já podem acessar os boletos para o pagamento do Imposto sobre Serviços, o ISS, fixo referente ao exercício de 2025. A cota única, com desconto de 12%, tem vencimento agora, sexta-feira, dia 28 de fevereiro. O tributo também pode ser parcelado em até 11 vezes, com a primeira parcela vencendo na mesma data. O ISS fixo é devido pelos prestadores de serviços autônomos devidamente cadastrados no município, sendo uma obrigação que deve ser cumprida para evitar penalidades. Os boletos podem ser emitidos por meio do portal do ISS ou no atendimento presencial da Secretaria de Fazenda. A iniciativa busca oferecer praticidade e garantir que os contribuintes tenham acesso facilitado aos documentos necessários para o pagamento. A Secretaria de Fazenda ainda reforça que os contribuintes inadimplentes podem estar sujeitos a medidas como execução fiscal, protesto extrajudicial, suspensão ou cancelamento da inscrição municipal e impedimento para a retirada de certidão negativa de débito.
Essas penalidades, além do acúmulo de multas e juros, podem comprometer a atuação dos prestadores de serviços na cidade. O pagamento do tributo é essencial para a manutenção dos serviços municipais. A Prefeitura ainda reforçou a importância do cumprimento do prazo para evitar encargos adicionais e dificuldades no exercício das atividades profissionais. O atendimento na Secretaria de Fazenda está disponível para tirar dúvidas e auxiliar na emissão dos boletos. A orientação é para que os contribuintes se programem e realizem o pagamento dentro do prazo estipulado. Dado o recado, o Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido. A gente volta daqui a pouco para trazer para você a previsão do tempo para essa quarta-feira e mais informações referentes à nossa região de cobertura. Não saia daí, a gente volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas,
salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica a previsão do tempo para essa quarta-feira. Quem vai trazer as informações para a gente é o nosso repórter, o Eric Portela. Ele vai aparecer aqui no nosso telão para conversar com a gente ao vivo e falar um pouquinho sobre a previsão do tempo para essa quarta-feira. Afinal, gente, o carnaval está chegando. Vamos saber como que fica essa semana para ter, quem sabe, uma ideia de como que vai estar o carnaval aqui na cidade, na nossa região de cobertura. Eric, boa tarde para você. Seja muito bem-vindo. Afinal, essa quarta-feira, quais serão as condições? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você de casa que está nos assistindo. Hoje vamos falar sobre a previsão de quarta-feira, né? O carnaval tá aí chegando, como você bem comentou, mas por enquanto vamos saber como vai ficar a quarta-feira. Nós vamos colocar as cidades aqui no nosso telão e veja só, em Nova Friburgo não há previsão de chuva, viu? O dia será de sol entre nuvens e à noite a previsão é de nevoeiro. Os termômetros passam por ligeiro declínio, variando entre mínima de 15 e máxima de 29 graus. Já em Teresópolis, vai chover nesta quarta-feira. A previsão é de sol com aumento de nuvens ao longo do dia e à noite, possibilidade de pancadas de chuva. Os termômetros podem marcar mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Petrópolis, o dia também será parecido com esta terça-feira. Sol entre nuvens e céu limpo durante a noite. As temperaturas vão aí se manter estáveis e variando entre mínima de 18 e máxima de 28 graus. E também não chove no município, como vocês podem conferir. Em Paraíba do Sul, também não há previsão de chuva para esta quarta-feira, viu? O dia será de sol e névoa fraca ao amanhecer. Os termômetros devem marcar mínima de 20 e máxima de 32 graus. Continua bastante quente no município. E para finalizar, em Três Rios o dia será como em Paraíba do Sul. Sol e leve névoa ao amanhecer. A temperatura se mantém alta, marcando mínima de 21 e máxima de 33 graus Celsius. Richard, o sol continua bastante forte, né? Então é importante manter os cuidados com a saúde, lembrar sempre de usar o filtro solar e beber bastante líquido durante o dia. Vamos aproveitar aí o verão com responsabilidade. Tá certo, Eric. Dicas importantíssimas que você passou para a nossa equipe, para quem está nos acompanhando. E claro, né, a hidratação é fundamental, não só nesse período de muito calor, né? Ele deve ser até aí redobrada a atenção com ele, mas a hidratação é importante sempre. Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. A gente volta amanhã para trazer então a previsão do tempo para quinta-feira e ao longo da semana. Eu que agradeço, Richard, e até amanhã. Obrigado mais uma vez, Eric, pelas informações e assim a gente finaliza a previsão do tempo.
Dando prosseguimento aqui no Correio Petropolitano Debate, o governador Cláudio Castro nomeou Vinícius Fará como o novo presidente do Detran RJ. A nomeação foi publicada no Diário Oficial desta segunda-feira. Fará já foi presidente do departamento e substitui o delegado Glaucio Paes. Vinícius Fará é um gestor experiente e tenho certeza que conduzirá o Detran com excelência, dando continuidade aos avanços tecnológicos que modernizaram os serviços e facilitaram a vida da população. Agradeço ao delegado Glaucio Paes pelo trabalho realizado, foi inclusive o que declarou o governador Cláudio Castro. O novo presidente assume o cargo com a missão de ampliar a transformação digital do departamento e aprimorar o atendimento ao público nos postos, abrangendo vistorias de veículos, identificação civil e habilitação. E lembrando, né, gente, Vinícius Fará já foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico de 2021 a 2024. A gente chegou, inclusive, a fazer entrevista com o Vinícius Fará aqui no Correio Petropolitano Debate. A gente lembra que ele é deputado federal, formado em marketing, foi prefeito de Três Rios por 2 mandatos, sendo eles de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016. Conquistou 5 vezes o Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. Também foi vice-presidente de desenvolvimento da Frente Nacional dos Prefeitos e presidiu o Detran RJ em 2017. Vinícius Fará tem 58 anos, é natural de Três Rios, tem uma filha e é casado. Também foi vereador da cidade de Três Rios em diferentes mandatos. Entre os anos de 1988 e 2002, atuou como vice-prefeito de 2005 a 2008 e também atuou como deputado federal de 2019 a 2023. Ele que se candidatou, inclusive, à Prefeitura de Três Rios em 2024, mas ficou ali no segundo lugar, né, referente ao número de votos. Quem venceu, a gente ainda não sabe ao certo se venceu ou não, foi Joaci Barbaglio, que tem aí, né, teve os votos sob júdice, e chegamos até a citar aqui na semana passada também, havia ali a expectativa, né, o tema chegou a ser colocado na sessão do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, do TSE, porém, por ausência da ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, então foi adiado a votação referente à candidatura de Joaci Barbaglio. Bom, gente, olha só, foi publicado também nessa segunda-feira no Diário Oficial do município de Teresópolis o resultado do chamamento público número 1 de 2025, que traz a lista dos ambulantes contemplados para a comercialização de produtos na Praça Olímpica Luiz de Camões, na Várzea. A gente chegou a falar dessas inscrições aqui no Correio Petropolitano Debate. Esse serviço vai ser para ser comercializado durante o Carnaval, ou seja, do dia 1º de março ao dia 4 de março. A seleção seguiu as determinações previstas na Lei Municipal 793 de 1973 e também na Lei Complementar 270 de 2020 e na Portaria número 1 de 2024. Os candidatos que atenderam aos requisitos do edital garantiram autorização para atuar no evento e contribuir para a organização e controle das atividades comerciais no espaço público durante as festividades. Não deixe então você de conferir no Diário Oficial dessa segunda-feira e também no site da Prefeitura de Teresópolis o resultado. Ainda citando questões de carnaval, na terça-feira de carnaval, dia 4 de março, vai acontecer o tradicional desfile oficial das escolas de samba de Três Rios. A Avenida Condessa do Rio Novo vai se transformar na Passarela do Samba, recebendo milhares de foliões e espectadores para prestigiar as agremiações locais. 4 escolas vão disputar o título de campeã do Carnaval 2025, trazendo enredos envolventes, alegorias luxuosas e baterias pulsantes. A expectativa é de um show de criatividade e talento, com sambas enredo, contagiantes e um verdadeiro desfile de beleza e paixão pelo Carnaval. A apuração das notas e a divulgação da escola campeã serão realizados na quinta-feira, dia 5 de março, quando será coroada a grande vencedora. No sábado, dia 8, acontece o desfile das campeãs, que neste ano vai contar com uma novidade organizada pela Secretaria Municipal de Cultura. O desfile da Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim Império do Amanhã e a apresentação do bloco carnavalesco Afoxé Mona Kim Samba, que vai participar também no sábado, especificamente, com o desfile da Escola de Samba Campeã.
A gente muda de assunto, fala agora sobre saúde, porque foi divulgado um novo boletim Infogripe e que mantém o alerta da última edição, que aponta a tendência de aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o país, entre crianças e adolescentes de até 14 anos, com destaque para o Distrito Federal e Goiás, onde esse crescimento nessa faixa etária atinge incidências de alta a moderada. A análise reforça que o crescimento coincide com um retorno às aulas. A gente vai acompanhar a análise da Tatiana Portela. Nessa edição do Boletim Infogripe, nós continuamos observando o aumento de casos de síndrome respiratória aguda grave entre crianças e adolescentes até 14 anos, no país de modo geral, mas com algum destaque para os estados, né, de Goiás e também para o Distrito Federal, onde esse aumento de casos nas crianças e adolescentes é bastante importante, atingindo incidências, né, de alta a moderada. Nas crianças pequenas, né, de até 2 anos, nesses estados, um aumento de casos de SRAG ele está associado a um aumento de casos de vírus essencial respiratório nessa faixa etária, enquanto que nas outras faixas etárias, né, de 2 até 14 anos de idade, a gente ainda não conseguiu identificar qual que é o vírus responsável por essa tendência de crescimento. Assim como a gente ressaltou na semana passada, esse aumento de casos de SRAG entre crianças e adolescentes, ele está bastante relacionado a esse período de retorno às aulas, onde as crianças elas acabam tendo, né, um maior contato umas com as outras, o que facilita a transmissão desses vírus respiratórios. Em relação aos casos de SRAG por Covid-19, a gente continua observando um crescimento dos casos em alguns estados da região norte e centro-oeste do país, como Mato Grosso, Rondônia e Tocantins, mas já em outros estados da região norte, como a Amazonas, Pará e também no Maranhão, a gente já começa a observar, né, faz algumas semanas, uma tendência de desaceleração desse crescimento e até mesmo início de queda. Em relação às recomendações, no caso, né, das crianças e adolescentes, a gente recomenda, né, que os pais ou cuidadores que evitem levar as crianças para a escola caso elas apresentem algum sintoma de síndrome gripal. Se não for possível, né, fazer esse isolamento, né, com a criança, se não tiver ninguém que possa cuidar dela dentro de casa até ela se recuperar, a gente recomenda, né, que a criança ou adolescente vá para a escola usando uma boa máscara, se for possível. Em relação aos idosos, né, principalmente, esse aumento, né, de casos de Covid-19 em algumas regiões do país, a gente reforça a importância da vacinação contra o vírus, especialmente para as pessoas, né, dos grupos prioritários que precisam se vacinar todo ano ou até mesmo a cada 6 meses, né, no caso dos idosos. E também para as pessoas que moram nesses estados com aumento de casos de SRAG, a gente recomenda que elas usem máscaras dentro de locais fechados, com maior aglomeração de pessoas e também dentro dos postos de saúde. Tá aí a gente acompanhando então a análise da Tatiana Portela referente ao Boletim Infogripe, que a gente sempre agradece aqui a Fiocruz também por trazer essa análise para a gente. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, então sai daí, a gente volta daqui a pouco com a nossa entrevista. A gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava.
com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos, do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa entrevista de hoje e vamos abordar a sustentabilidade, meio ambiente, e a gente vai conversar com o Pedro Rivas, ele que iniciou um projeto lá em Nova Friburgo e que tem o objetivo de discutir, debater, apresentar as pautas voltadas para o meio ambiente e para a sustentabilidade. Por ser de Nova Friburgo, obviamente, o Pedro vai conversar com a gente pelo nosso telão, ao vivo, a partir de agora. E a gente já vai iniciar esse bate-papo. Pedro, boa tarde para você. Muito obrigado pela disponibilidade e por conversar aqui com a nossa equipe. Muito obrigado, Richard. Boa tarde. Todos aqui os ouvintes, que é toda a nossa audiência aqui. É uma satisfação poder estar aqui falando com vocês. Muito obrigado, Pedro, a gente que agradece por essa disponibilidade. Bom, Pedro, vamos falar então um pouquinho justamente sobre essa questão. A gente que está num período de calor, né? Alto aqui na cidade de Petrópolis, em Nova Friburgo também não é diferente. Essa semana a gente chegou a 36 graus aqui na cidade imperial, ultrapassou os 30 graus também em Nova Friburgo e a gente, inclusive, tem aí, né, uma iniciativa que foi iniciada há pouco tempo por você, que justamente tem o objetivo de debater o meio ambiente, a sustentabilidade, é isso mesmo? Sim, recentemente lancei aqui o podcast Dá Tempo. Na verdade, é um podcast que ele vai além, né, de Nova Friburgo. Eu sou morador aqui da cidade, mas já morei também em Niterói, no Rio de Janeiro. Então, a gente está debatendo esse assunto no âmbito nacional e até global. A gente, na semana que vem, está entrando no ar uma conversa que eu tive com a secretária de Meio Ambiente e Clima do município do Rio de Janeiro, mas também interajo aqui com agentes na cidade, né? Então são muitas pessoas que estão envolvidas aqui na área ambiental aqui em Friburgo, e é um assunto absolutamente urgente, né? E também é urgente a gente fazer essa discussão no âmbito local,
e no âmbito global também, né? Importante destacar também que as cidades, né, ela hoje tem um papel fundamental quando a gente pensa em clima, quando a gente pensa na governança, nessa governança climática, né, que a gente chama, porque as cidades pautam, né, o mundo, pauta o país, pauta o mundo em relação ao que precisa ser feito, né? Perfeitamente. E Pedro, aproveitando essa oportunidade, você comentou que conversou inclusive com secretários de municípios, outros nomes voltados também para a questão de energia, de meio ambiente, estão aí sendo pautados pelo podcast. O que eles têm falado? Qual que é a avaliação que tem sido apresentada durante essas conversas? Bom, a gente vê um cenário hoje de que as cidades começam a se preparar para um cenário de adaptação, né? De adaptação climática. Então, a gente pode pensar, quando a gente conversa em clima, a gente pode pensar em duas frentes de atuação, uma frente de adaptação e uma frente de mitigação. A mitigação é justamente você tentar reduzir as emissões, né, dos gases de efeito estufa, que são essas emissões que provocam um aquecimento global e, por consequência, as mudanças do clima e os eventos extremos. Porém, para além dessa mitigação, de evitar essas emissões, para você evitar esse aquecimento global, existe uma frente de ação que é a frente de adaptação, né, que é o que você precisa fazer com essas mudanças hoje, porque o calor está acontecendo hoje, a gente não pode esperar reduzir as emissões para poder começar a fazer alguma coisa. Então, nós estamos aqui em municípios, né, que sofreram e vêm sofrendo ações aí de eventos climáticos, desde as chuvas aqui na Serra em 2011, desde 2022 também em Petrópolis. E um dos cenários, uma das formas de atuação, eu conversei também com o subsecretário de Clima de Niterói, Luciano Paes, e uma das formas que as cidades estão se movimentando é nessa questão da própria governança, né, de você ter secretarias de clima, né? Então, o clima começa a aparecer nas secretarias, ou mesmo ter uma secretaria específica para clima, que é o caso de Niterói, que foi a primeira cidade que teve uma secretaria de clima, né? E aí, quando você tem uma secretaria de clima na cidade, ou mesmo quando esse assunto está sendo pensado, você começa a ter os planos, né? Os planos de adaptação e mitigação climática, ou um plano de ação climática. E aí você tem uma série de ações que precisam ser tomadas, desde o que a gente está vendo agora, que são mais paliativas, mas que têm que ser feitas, que são, por exemplo, as ações de ilhas de resfriamento, de você pensar lugares até para abrigar as pessoas, onde possa haver mais água, sombra, desde abrigos mesmo físicos assim construídos a gente pensar na questão da arborização, né, das ruas, a questão de ventilação, os corredores, a maneira como as cidades elas são pensadas, né? Então tem todo esse aspecto aí, e até desde como é que esse asfalto é produzido, também como é que ele é feito, como é que ele é instalado, enfim, tem outras alternativas também para você reduzir esse tipo de aquecimento, né? Esse é um ponto bem importante que o Pedro acabou de citar, gente, e aí é importante a gente trazer aqui para você entender o seguinte: você acompanhou logo no primeiro bloco do Correio Petropolitano Debate justamente uma indicação para a criação de medidas de combate ao calor extremo em Petrópolis. Entre essas indicações aponta aí a classificação em níveis do calor, como por exemplo existe hoje na capital fluminense, no Rio de Janeiro. Algo que inclusive está sendo discutido há bastante tempo, até por conta também do carnaval na cidade. A gente lembra, o Rio de Janeiro já passou de 42 graus nessa semana. Mas, quando a gente pega a fala do Pedro agora, e ele falou sobre a arborização, é um ponto importante, porque existe o que a gente chama de ilha de calor, que são pontos onde, por exemplo, há uma quantidade menor de vegetação, de árvores, enfim, de locais de sombra, e há um alto número de construções. Então, concreto, a pavimentação e tudo isso aumenta o calor daquela localidade, daquele ponto especificamente. Então, as condições podem ser sentidas de formas diferentes, em locais diferentes, mesmo dentro da mesma cidade.
E esse é um ponto importante, Pedro, que você citou. E aí eu queria que você falasse o seguinte, você que é muito atuante nessa parte, não só agora do meio ambiente, mas de administração, de economia, conversa com empresários, como que você vê também o papel das empresas dentro desse processo de sustentabilidade? Sim, isso é fundamental, Richard, quando a gente pensa esse assunto, pensar nas empresas, né? E também tem um ponto que eu queria colocar, que conversa com o que você está colocando, que é essa questão dos diferentes locais, né? E aí a gente vai tocar num ponto que é a questão da transição justa, né? Que é justamente a gente entender que esses eventos extremos, eles afetam a sociedade de maneira diferente, né? Eles afetam as pessoas, os bairros, né? E novamente as pessoas que têm menos condições vão sofrer mais, estão sofrendo mais e tendem a sofrer mais do calor ao frio, né? Do período de seca ao período de chuva, o impacto, né, é sempre maior e sempre mais sofrido, né? E aí, quando você pensa em relação às empresas, tem uma série de aspectos que a gente pode refletir, né? Porque pode ser, por exemplo, que médios empresários, pequenos empresários, grandes empresários, às vezes não levem tanto em consideração qual é o impacto de um enchente, né? Ou qual pode ser o impacto de um enchente e, de repente, antes disso, pode até pensar que não cabe tanto a ele qual o papel dele nisso tudo, né? Então, a gente vê que em todos esses processos também de planejamento do clima, de pensar ações climáticas, a participação do segundo setor, né, das empresas, ela é fundamental. É fundamental, ela vai ser impactada por isso. Ela também a gente tem que lembrar que as empresas impactam o clima, né, desde questão de gestão de resíduos, emissões, movimentação de veículos, construções, o impacto ambiental da sua operação. Então, é fundamental que as empresas sejam sensibilizadas e esse projeto que nós estamos executando, o Da Tempo Podcast, ele também vem com esse objetivo de trazer esse letramento para quem ainda não conhece, de trazer mais esclarecimento também para quem precisa se aprofundar no assunto, porque é um assunto que é de todos, né? Quando faz calor para todo mundo, então é um assunto de todos, então todos precisam participar e entender. Com toda certeza, pegando o gancho mais uma vez no que o Pedro falou até na última fala, hoje, por exemplo, as questões relacionadas a clima geralmente são encaminhadas para a Secretaria de Defesa Civil, que fica ali como uma responsável, digamos assim, por essas questões, monitoramento, enfim, mapeamento, mas é uma iniciativa que pode ser pensada, inclusive para Petrópolis. A gente lembra para você, completamos há 10 dias agora, basicamente vai fazer 10 dias daqui a pouquinho, né? Mas hoje, dia 20 de fevereiro, daqui a um mês a gente completa 3 anos da tragédia de 20 de março de 2022 e completamos há 5 dias atrás, 3 anos da tragédia do dia 15 de fevereiro, e que está atrelada não só aos eventos climáticos extremos e que estão se tornando cada vez mais comuns, mas a altas temperaturas durante esse período do calor e, consequentemente, também as chuvas que se tornam mais torrenciais e também regionalizadas, pegando o gancho no que a gente citou. As questões também relacionadas ao local onde elas estão, as altas temperaturas afetam, e o que o Pedro citou, locais diferentes vão sentir essas consequências de forma diferente e, em sua grande maioria, quem sente mais esses impactos, né, são a população com maior vulnerabilidade. E a gente citou, trouxemos reportagens especiais falando sobre o racismo ambiental. É um termo que tem sido utilizado com muita frequência e que retrata justamente isso, né, Pedro? E quando a gente pega essa fala, esse contexto, a gente vê que a responsabilidade hoje de se debater o clima, de se apontar soluções, medidas, ela não é só de responsabilidade, seja do governo e em qualquer esfera, mas da empresa, das empresas, das instituições e da população, obviamente. Sim, com certeza. É o que a gente esteve falando, né? É um assunto que ele impacta a todos, mas a gente ainda percebe que é um assunto ainda aparentemente distante, né? É um assunto que a gente fala, mas a gente não se aprofunda no nível do e aí? Né? E aí?
que é que nós vamos fazer? Esse ano a gente tem a COP30, né, que vem acontecendo no Brasil, em Belém, em novembro. Nós estamos acompanhando aí uma série de questões em relação, por exemplo, a contradição da posição do nosso país em relação à exploração de óleo e gás, né, onde o Brasil pretende se configurar, quer se configurar como um líder numa transição energética, numa transição justa. Mas essa decisão, né, que o governo tem de explorar, né, na margem equatorial, ela é uma decisão que soa como uma contradição muito forte. Recentemente, agora existe essa possibilidade do Brasil fazer parte da OPEP. Então, o que a gente vê, existe um discurso de fala sobre uma transição energética financiada pela indústria de óleo e gás, mas a gente não visualiza muito bem como é que isso vai acontecer. Entendeu? Qual é a proposta? Então, assim, parece um assunto muito distante, parece um assunto talvez complexo, difícil de se absorver, mas, novamente, a gente precisa desse letramento, a gente precisa que esse assunto chegue para todos de uma maneira compreensível, de uma maneira também, assim, que seja séria, mas também conversado de uma maneira tranquila, porque também as pessoas não respondem ao alarmismo de uma maneira boa. Né? O ser humano ele não consegue entender esse alarme, gerar mudança de comportamento, a partir de pesquisa mesmo, de ciência comportamental, né? Neurociência, a gente vê que o ser humano ele não reage, ele não consegue transformar no meio do pânico. O pânico ele só gera uma ação momentânea, mas ele não gera uma transformação realmente regenerativa, realmente eficaz. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto. Entender que o clima está mudando, que as causas são antrópicas, de que isso está pacificado na ciência, não existe polêmica científica, no campo científico não existe essa polêmica mais. É evidente que isso está acontecendo, é demonstrado cientificamente isso, e tem que ter ação, né? E para além dessa ação, da mitigação, novamente, precisamos cobrar dos agentes públicos, precisamos cobrar dos políticos, né, dos gestores municipais que tenham planos de adaptação consistentes, factíveis, verossímeis, claros, que isso seja debatido com a sociedade, para que não haja mortes com chuvas, porque as chuvas elas acontecerão, e elas acontecerão de maneira mais forte e mais frequente, isso é um fato. Infelizmente, o cálculo dos cientistas, que costuma ser conservador, ele está sendo confrontado com uma realidade mais impactante do que gostariam. Né? Tem algumas manifestações do Carlos Nobre, né, que é um climatologista principal, maior climatologista talvez, maior nome no Brasil, e ele tem manifestado como que o que está acontecendo, digamos assim, está além do quadro mais pessimista que era pensado. Então, é um quadro realmente muito difícil. Tá certo. Pedro, antes da gente finalizar aqui esse nosso bate-papo, queria muito mais uma vez agradecer a sua presença aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa iniciativa, o Dá Tempo Podcast. Tem o objetivo de trazer justamente esse conhecimento, de botar em pauta esse tema que é tão importante. Qual que é a próxima entrevista e qual que vai ser o tema abordado? Maravilha. A gente está com essa primeira temporada, que a gente está com o patrocínio da Fundação José Luiz Setúbal. É uma temporada de 12 podcasts. A gente começou ela com o Sérgio Margulis, né, que é um economista muito importante. Na próxima terça-feira, a gente vai estar no ar com um episódio com a secretária de Ambiente, né, do Rio de Janeiro, como eu falei. A gente está agora no ar com um episódio com o Pedro Meirelles, que é um biólogo, professor da UFBA, com pesquisa na Antártida, etc. E a gente ainda vai conversar com outros professores, empreendedores. Temos a previsão também de conversar com o Carlos Nobre nessa temporada ainda, aguardem, então acompanhem. A gente está no Spotify, no YouTube, Dá Tempo Podcast, você encontra lá no YouTube e no Spotify também. Então a gente vai estar falando bastante sobre mudanças climáticas, sustentabilidade, essas urgências do nosso tempo, com esse foco. E também para frente a gente quer discutir outros assuntos que são transversais, como saúde mental, como até ativismo mesmo, como é que a gente
lida com esses assuntos, né? Qual o impacto disso para a gente, qual é o impacto disso para a vida, para as crianças, como é que a gente transforma, como é que a gente engaja, como é que a gente conversa, a gente conversar sobre neurociência de sustentabilidade, de entender como é que a gente aprende, como é que a gente entende essa urgência desse nosso tempo, para que a gente possa ressignificar a sustentabilidade e entender que a gente está falando simplesmente de, no mínimo, uma forma da gente continuar aqui, nesse lugar, que por enquanto é o único que a gente conhece, a despeito de alguns estarem querendo ir para Marte, ainda não tem muito jeito nem de ir para lá, nem de ficar lá. Então, talvez seja interessante a gente pensar em preservar esse lugar, que é muito bonito e é o que a gente tem. Mais fácil e menos custoso também, pelo que pelo menos a gente tem, né? Pedro, mais uma vez, sem dúvida, muito obrigado por conversar aqui com a gente, com a nossa equipe. E, claro, o espaço está aberto para novas oportunidades. Maravilha, muito grato aí, Richard. Forte abraço a todos e todas. Assim, a gente finaliza mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência e pela sua companhia. Amanhã, meio-dia, mais uma edição do Correio Petropolitano Debate ao vivo para você. Uma boa tarde para você, uma boa quinta-feira. TVC, a TV do Correio da Manhã.